Bem-vindos novamente. Vamos tratar hoje da questão da plataforma MTR-Cnid, como ela é utilizada no processo de gestão dos resíduos sólidos. Lembramos que esse material ele é protegido em relação aos seus direitos autorais de propriedade, sendo de uso restrito do autor e com a finalidade exclusiva de subsidiar o aprendizado de quem está inscrito na disciplina. Então, é vedada a sua cópia, sua reprodução ou sua disponibilização na internet. Então, temos que o MTR, chamado de Manifesto de Transporte dos Resíduos, em alguns estados conhecido como CTR, então Certificado de Transporte de Resíduos, ele é um instrumento criado para poder rastrear ou possibilitar o rastreio de uma carga de resíduos. Ele foi inicialmente concebido nessa NBR 13.221 de 2003, que define as regras para o transporte terrestre de resíduos. Nessa norma está previsto que quando não houver legislação ambiental específica para o transporte de resíduos perigosos, o gerador deve emitir um documento de controle. Então ele concebeu essa necessidade de se criar uma ficha em que constariam as principais informações relativas ao transporte, em que estaria ali previsto qual o tipo do resíduo, o nome do embarque, o estado físico, o número de risco, a ONU, grupo de embalagem, essas questões todas. E esse material, esse documento, serviria, por exemplo, para fazer a fiscalização do resíduo. Nessa ficha constariam especialmente os 3 agentes principais do processo de gestão de resíduos. Quem gera o resíduo, o gerador, o destinatário, que é chamado de receptor, e o transportador do resíduo. Além de características cadastrais, aqui, razão social, endereço, telefone, fax, as pessoas responsáveis, caso tenha alguma emergência. A ideia é que você tivesse também um instrumento cadastral para que, havendo um sinistro, tomba o caminhão, acontece alguma coisa, a gente saiba o que está sendo transportado e quem é o responsável, né? Identificar os responsáveis. Instituída por esse decreto municipal, que a gente tem um campo que detalha os aspectos do transportador, os aspectos do gerador do resíduo, os aspectos da própria coleta, quando foi feita, o que é, qual é a caçamba, o volume dessa caçamba, a placa do caminhão, do motorista e tudo mais. E o tipo de resíduo, né? Você vai assinalar qual tipo de resíduo você está transportando e para onde isso vai, identificando sempre as licenças ambientais aplicáveis. Esse material, inicialmente ele foi concebido para ser um documento de posse do transportador, então o transportador ele era o responsável por gerar essa ficha e gerenciar as assinaturas, gerenciar a entrega disso para o órgão ambiental, e isso foi alterado recentemente. Então o foco saiu do transportador e foi deslocado para o gerador dos resíduos. Então, para poder trabalhar com essa nova plataforma de geração dos manifestos de transporte de resíduos na plataforma digital, então abandonando o sistema em papel e passando para o sistema todo digitalizado, é necessária a utilização da Lista Brasileira de Resíduos Sólidos. Ela foi instituída pela Instrução Normativa do IBAMA de 13 de 2012, e nessa lista há a classificação dos resíduos sólidos e a identificação por meio de um código. Tá? Então, a gente vai fazer o agrupamento dos resíduos segundo a sua origem, o tipo de atividade que deu origem a esse resíduo, e aí cada grupo de resíduos vai receber um código de 6 dígitos. Tá? Então, nessa lista brasileira, a gente tem a identificação dos resíduos perigosos por meio de um asterisco. Então, toda vez que aparecer um asterisco na lista, a gente entende que esse resíduo ele é considerado perigoso. Perigoso na linha do que a gente já conversou sobre a classificação dos resíduos segundo a periculosidade da NBR 10.004, certo? Inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade,
patogenicidade e por aí vai, né? Então, como eu comentei, são 6 os dígitos numéricos que vão singularizar o meu resíduo na lista. A lista brasileira ela é inspirada na lista europeia, então ela é compatível com a lista europeia, ali a gente tem uma correspondência entre as duas. Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho 6 dígitos, 17, 01, 03, e eu tenho que os 2 primeiros dígitos eles remetem à família, né, à categoria da origem do resíduo, no caso aqui é resíduo de construção e demolição, certo? Então, os resíduos de construção estão nessa categoria, nesse capítulo, nessa classe 17. Aí eu tenho aqui o gênero, né, o 01, que remeteria ao subgrupo dos cimentos, tijolos, ladrilhos e telhas. E por fim eu teria a identificação do tipo de resíduo. No caso desse resíduo eu estou falando de ladrilho, telha e materiais cerâmicos. Então, assim estaria identificado o meu resíduo. Como é que eu faço esse rastreio do resíduo dentro da própria lista? Então, diz o próprio IBAMA, quando concebeu a lista, que eu devo adotar a seguinte metodologia. Primeiro, eu devo procurar se eu encontro o meu resíduo nos capítulos 1 a 12 ou 17 a 20, e nessa lista eu tento identificar a fonte geradora do resíduo. Então, qual é o tipo de resíduo? Ele é de construção, ele é um resíduo domiciliar, ele é um resíduo de uma indústria madeireira, que tipo de resíduo é esse? Se eu não encontrar o resíduo nos capítulos 1 a 12 e 17 a 20, aí eu vou olhar se eu encontro o meu resíduo nos capítulos 13, 14 e 15. Por fim, se eu não encontrar nem no 13, no 14 e no 15, e já não encontrei nos outros capítulos, sobrou apenas o capítulo 16. Então, por exclusão, eu vou identificar ou vou enquadrar o meu resíduo nas possibilidades do capítulo 16. Tá? Então, se o resíduo não enquadrar no capítulo 16, eu vou usar um dos códigos 99. Então, existem vários resíduos dispersos ao longo dos vários capítulos com um código número 99. É como se fosse classificá-los por exclusão, né? Vai ficar um pouco mais claro agora do que eu estou falando. Então, a gente tem aqui o capítulo dos resíduos de construção, como um exemplo. Aí eu tenho cada um dos subgrupos aqui, ó, o 1701 que a gente usou no nosso exemplo, 1702, 1703. Então eu vou tentar identificar o que é que eu tenho para poder achar na minha lista. Por exemplo, vidro. Então é o código 170202. Mas eu tenho vidro aqui, eu tenho vidro no outro capítulo, no outro e no outro. Então, dependendo do tipo de material, do tipo de origem do meu resíduo, é que eu vou buscar aqui, esse vidro, essa madeira ou esse plástico. Então, em cada uma dos capítulos. E aqui, continuando nos resíduos de construção, eu tenho as sucatas metálicas, tenho os solos. Então, para poder ilustrar para vocês. Como eu disse, quando eu tenho asterisco, significa que o resíduo ele é perigoso. Então, material de isolamento contendo amianto. O amianto é perigoso, então esse resíduo ele é considerado perigoso, né? E por aí vai, tá? O que acontece na prática é que a gente teve um deslocamento da competência. Antes eu tinha a obrigação desse NTR ser gerado e criado pelo transportador, era uma fichinha criada pelo transportador, e agora eu tenho o gerador como responsável por criar essa fichinha, só que essa ficha ela é toda virtual, é no próprio sistema, na plataforma criada pelo governo. Então o governo federal, em junho de 2020, criou esse sistema chamado NTR-SINIR, cujo uso tornou-se obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, houve aqui um período de 6 meses para adaptação e desde então, desde 1º de janeiro, é obrigatória a utilização do sistema. Tá? Quais são as possibilidades de documentos a serem gerados no meu sistema?
principalmente o manifesto de transporte de resíduos, mas eu também tenho ali o destinatário dos resíduos tendo a possibilidade de gerar certificados de destinação final. Notem, eu vou precisar nesse sistema ter o transportador cadastrado, ter o destinatário cadastrado e ter o gerador cadastrado. Então todo mundo tem que ter cadastro. E isso faz com que todo mundo precise estar regular. Todo mundo precisa estar formalizado perante os órgãos competentes. E também criaram aqui um outro documento chamado Declaração de Movimentação de Resíduos, o DMR, que trimestralmente precisa ser preenchido, uma espécie de um reporte, de um relatório, de um inventário trimestral que se faz. Então essa é a cara da plataforma MTR Sinir, tem um menu aqui, né, com várias opções. Se eu clico aqui nessa opção do manifesto, eu tenho as várias possibilidades, das quais o caminho comum, o caminho natural seria gerar um novo manifesto de transporte de resíduos clicando nessa opção. Ao clicar naquela opção, eu vou ter que definir primeiro se eu vou utilizar um armazenamento temporário ou não, embora isso aqui seja pouco comum, né, apenas aplicável quando a gente tem áreas de transbordo e triagem. Mas o caminho natural aqui seria eu tentar adicionar um resíduo. Então eu clico nesse botão e aí eu vou ter que utilizar essa codificação que a gente acabou de ver da lista brasileira de resíduos para poder encontrar o meu resíduo para fazer constar no MTR. Né? Então aqui eu tenho que digitar ou uma palavra-chave para localizar o meu resíduo ou o próprio código, se eu já souber aqueles 6 dígitos do IBAMA. Eu coloco aqui. Também vou ter que cadastrar outras informações, como a quantidade de resíduo, a unidade. Então, o sistema ele trabalha todo por massa, em peso. Então, se eu colocar uma unidade em massa aqui, quilos ou toneladas, está resolvido. Agora, se eu colocar uma unidade volumétrica, eu quero trabalhar com caçambas de 5 metros cúbicos, ou com tambores de 200 litros. Então, se eu colocar uma unidade volumétrica, automaticamente aparecerá um campo densidade para ser preenchido. Aqui eu tenho o exemplo em branco e aqui eu tenho o exemplo preenchido. Então, se eu coloco a unidade volumétrica, eu sou obrigado a descrever também a densidade do material. Né? O estado físico, a classificação, a forma de tratamento e acondicionamento. Então, a gente tem todas essas características que têm que ser preenchidas ali. No caso aqui, estou trabalhando com material resíduo zinco, pertence à classe B da resolução CODAMA 307 e está aqui o código dele com 6 dígitos, como a gente acabou de ver. Então esse é o preenchimento do sistema do MTR. Ainda, né, como parte da própria ficha de preenchimento do próprio MTR, eu tenho que identificar quem é o gerador. A gente faz isso ou através de palavra-chave ou através do CNPJ, os dados do transportador, e aqui para baixo, continuando aqui, os dados do destinatário. Então eu identifico quem é o gerador, quem é o transportador, quem é o destinatário, através de palavras-chave ou através do seu CNPJ. E ao final a gente vai ter a geração desse manifesto de transporte. Então a gente consegue enxergar aqui as características que serão preenchidas automaticamente, porque todo mundo tem o cadastro. A hora que eu digito ali o CNPJ, ele importa esses dados todos. Né? Ele tem desde a data que foi emitido o teu MTR, os campos para assinatura, o sistema de código de barras, a numeração que é única para o MTR. Então tem todo um sistema de rastreio aqui do teu resíduo. O nome do motorista do caminhão, a placa do veículo, certo? Tudo isso está preenchido automaticamente quando você faz essa importação. Aqui eu tenho os códigos de 6 dígitos do meu resíduo, vai me identificar qual é o tipo de resíduo, qual é a categoria, quanto de peso eu estou reportando que está sendo transportado e por aí vai. Né? A gente tem QR Code, essas coisas todas também já nesse sistema que tem essa cara de atual, essa cara de moderno, tá bom?
Também é possível o destinatário nesse sistema emitir o certificado de destino, é como se fosse uma batata quente, né? Então ela sai do gerador, passa pelo cadastro do transportador e vai até o destinatário dos resíduos, que recebendo a carga ele dá um aceite na carga de resíduos no sistema, dá o recebimento. Quando ele dá esse recebimento, isso também aparece lá no sistema do gerador do resíduo e possibilita para que esse destinatário possa gerar esse CDF, esse certificado de destinação final. Então ele pode reunir, nesse caso só tem um MTR, mas ele poderia ter posto vários MTRs aqui e geraria um único certificado por um determinado período, contendo vários manifestos de transporte. Então sairiam aqui um ou vários resíduos especificados nesse certificado. Aqui nós temos uma declaração de movimentação de resíduos, é o que a gente chama de DMR, que é uma espécie de inventário trimestral que precisa ser feito por todo mundo que gera resíduo, certo? Então, e aqui tem uma consolidação, se a gente faz o preenchimento correto no sistema, aqui sai consolidado, saem consolidadas as quantidades de resíduos gerados ao longo do período. Né? Então, também é um documento interessante, embora é uma burocracia adicional aí que foi criada. Quais são essas implicações da utilização desse sistema sobre a gestão dos resíduos? A principal é que com esse deslocamento da competência, o que antes o transportador de caçamba fazia, agora a obra acaba tendo que fazer. Então, a gente precisa de recurso humano capacitado, treinado e disponível para poder fazer essa geração dos MTRs na base digital na hora que a caçamba, que o resíduo vai sair da obra, vai sair da indústria. Né? Por outro lado, isso força a regularidade dos fornecedores, então a gente só consegue trabalhar com quem já está cadastrado na plataforma, então os fornecedores, os envolvidos no processo, eles acabam tendo que se formalizar, se regularizar, né, para poder participar desse processo. A gente tem uma rastreabilidade tempestiva do ponto de vista de a gente evita que seja gerada a documentação de resíduos só ao final da obra. Puxa, eu preciso resgatar o que passei a obra inteira sem gerar a documentação, agora eu preciso resgatar isso tudo. Então a gente evita isso utilizando o sistema, porque o destinatário tem apenas 10 dias para acusar o recebimento a partir do momento que a carga saiu da obra ou da indústria. Né? Então ele amarra em termos de prazos todo mundo. É isso que eu estava falando da questão dos 10 dias. Né? Então existe a necessidade de geração de declarações trimestrais, o que é uma burocracia a mais, mas tem o lado da gestão, que centralizado acaba favorecendo a compreensão de o que está sendo gerado, onde está sendo gerado. Então, do ponto de vista de planejamento federal, governamental, né, passa a ser um instrumento importante. Eu tenho uma centralização de documentos na plataforma digital, então a gente evita extraviar aquela caixa de arquivo com fichinhas que se perdem, troca os responsáveis, troca o estagiário da obra, troca os funcionários da indústria, e isso acaba se perdendo. Então, tendo isso concentrado numa plataforma única digital, isso fica facilitado, né, o rastreio disso tudo. Então, hoje a gente viu como é que funciona, como é que é essa plataforma MTR Semir, que é relativamente nova e que está em processo de implantação e uso pelas indústrias, pelas obras, pelas fábricas. Então, os próprios órgãos ambientais também estão se adaptando a essa nova plataforma e isso tende a se consolidar no mercado. Então, é bastante interessante vocês conhecerem esse instrumento de gestão, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, eu estou à disposição nesse e-mail. Um grande abraço a todos.